graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo para abençoar a tua vida. Meu amigo, minha amiga, fica comigo até o final desse vídeo e certamente a sua vida será abençoada. Eu queria convidá-la para se inscrever no meu canal Apóstolo Silmar Fernandes. São quase 200 vídeos para abençoar a tua vida. Basta você se inscrever. Bom, neste vídeo eu quero falar sobre como mudar a história da sua vida. Quero falar como você pode mudar a história da sua vida. Digamos que você percebe que você precisa de uma mudança, que as coisas não estão indo bem e você quer mudar o rumo da tua história. Como fazer isso? Bom, primeiro nós precisamos entender que cada um de nós somos responsáveis por escrever a nossa história. Você, meu amigo, você, minha amiga, é você que escreve a sua história, não é Deus, é você. É como se Deus pegasse uma caneta, pegasse um caderno, uma folha, entregasse para você e dissesse assim, ó, escreva a sua história. Agora, o mais importante e o que é muito bom, nós sabemos que quando nós podemos escrever nossa história, e se ela não estiver indo bem, nós podemos apagar e começar a escrever novamente. Mas nós somos responsáveis por escrever nossa história. Então, não adianta você achar que o fulano, que o ciclano, que isso, que aquilo, que outras pessoas influenciaram, por isso que a tua vida é assim. Não, a tua vida é assim, se não está bem, porque você está escrevendo a tua história assim. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você pode mudar o rumo da tua história. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela relata histórias de pessoas, muitas pessoas que muitas delas mudaram o rumo da sua história. As coisas não estavam indo bem, as coisas estavam indo para um final ruim, mas elas mudaram o rumo da sua história. Eu poderia aqui falar de dezenas de exemplos da Bíblia, de personagens da Bíblia que mudaram o rumo da sua história, mas eu vou falar de um. Está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Preste atenção, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Bom, meu amigo, minha amiga, eis aqui a história de um homem que mudou o rumo. Veja, o texto fala de uma passagem muito conhecida no nosso meio cristão, meio evangélico, aonde os discípulos estavam num barco no meio do mar e uma tempestade estava acontecendo. O barco era açoitado pelas ondas. Claro que nós vemos em filmes, enfim, vídeos, tempestade no mar. Mas só quem já passou por isso pode avaliar o que é uma tempestade no mar. E aqueles homens estavam ali em meio àquela tempestade. Muitos deles tinham sido pescadores desde a infância, mas eles não estavam conseguindo
superar aquele obstáculo. Eles tinham que chegar na outra margem. E diz que Jesus havia dado a ordem para eles, e Jesus mandou eles irem na frente, e Jesus subiu no monte para orar. Lá de cima do monte, Jesus está vendo aquela dificuldade. E Jesus então veio ao encontro deles, e a vez que Jesus veio caminhando por sobre as águas. E quando, diz a Bíblia, quando os apóstolos, as pessoas que estavam no barco, viram aquela figura andando por sobre as águas, eles começaram a gritar, apavorados. Não é para menos, não é verdade? Começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E eles ficaram apavorados. Mas quando eles ficaram com medo, logo Jesus disse para eles: olha, tenha de bom ânimo, não tenho medo, sou eu. Mas aqueles homens olhavam, eles nunca tinham visto ninguém andar por sobre as águas. Para eles aquilo era um fantasma. Mas Jesus disse: sou eu. Então Pedro disse: se és tu mesmo, se tu és Jesus, manda com que eu ande também sobre as águas. Então Pedro aqui, ele usou de uma fé que talvez nem ele soubesse que era tão grande. Ele disse: olha, ele pensou, se é Jesus mesmo e ele mandar eu andar sobre as águas, eu vou andar. Agora, se é um fantasma, não vai acontecer nada. E Jesus disse: vem. Interessante que estavam todos os apóstolos ali naquele barco, 12. Todos eles estavam a ponto de morrer. A história deles ia terminar ali. Mas só um teve coragem de descer do barco. Só um. Eu imagino, né? Talvez João, certamente Tomé, dizendo: Pedro, tu tá doido, Pedro? Como é que tu vai acreditar numa coisa dessa? Quando é que tu viu alguém caminhar por sobre as águas? Tu não pode fazer isso, Pedro, não vai. Mas Pedro, diz a Bíblia, desceu do barco. E quando Pedro colocou seus pés na água, ele ficou por cima das águas. E a palavra diz que Pedro foi caminhando em direção a Jesus. Então agora Pedro está andando por sobre as águas, e ele vem vindo, só que Jesus também vem vindo ao encontro do Pedro. Vem Pedro andando sobre as águas e Jesus andando sobre as águas. Mas algo aconteceu. Diz que Pedro, de repente, ele começou a olhar a força do vento, era uma tempestade, a força das ondas. E ele pensou: puxa, mas o que eu estou fazendo? E a vez que ele teve medo. E quando ele teve medo, a palavra diz que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Meu amigo, só sabe o que é a angústia de começar a afundar nas águas quem já passou por isso. Eu já passei por isso. Eu lembro quando eu era garoto, eu estava me afogando numa piscina. É terrível. Mas alguém me puxou, e eu hoje estou aqui. Então Pedro estava afundando. Vejam bem, a história de Pedro poderia ter terminado assim. Pedro afundou. Agora, quando se ouve uma pregação a respeito desse tema, não se prega que Pedro afundou, se prega que ele andou por sob as águas. Por quê? Porque a história de Pedro não terminou ele afundando. Não, ele estava afundando. Mas Pedro, naquele momento, ele resolveu mudar o rumo da história. Poderia ter terminado ali, e Pedro afundou, ponto final. Mas não, a Bíblia diz que quando Pedro estava afundando, Pedro gritou, e ele disse: Senhor, me ajuda, me ajuda. E quando Pedro gritou, nós percebemos que Jesus estava perto, tão perto que Jesus segurou Pedro pela mão e puxou ele para cima. E todos os apóstolos no barco estão vendo aquilo. E agora Jesus sobe no barco com Pedro, e quando Jesus sobe no barco, cessa a tempestade. Então o que eu quero mostrar para você, meu amigo, minha amiga, que a história de Pedro poderia ter terminado como um homem que afundou. Um homem que ousou acreditar que se Jesus ordenasse, ele poderia andar sobre as águas, só que ele afundou e morreu. Poderia ter sido isso o final da história de Pedro.
Mas não foi, por quê? Porque ele resolveu mudar o rumo da história. Na hora que ele estava afundando, ele gritou para aquele único que poderia ajudá-lo naquele momento. Toda a experiência que Pedro tinha sobre pescaria, sobre o mar, sobre tempestade, nada poderia ajudá-lo naquele momento, só Jesus. Meu amigo, minha amiga, existe um momento que só Jesus pode nos ajudar. Existe um momento que o pai não pode ajudar, a mãe não pode ajudar, o filho não pode ajudar, o marido não pode ajudar, os amigos não podem ajudar, o pastor não pode ajudar, só quem pode ajudar é Jesus. Então, quem sabe você está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, e você está afundando em alguma área da tua vida. Quem sabe, meu amigo, minha amiga, o teu casamento está afundando. Quem sabe a tua vida financeira está afundando. Quem sabe a tua saúde está afundando. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a palavra diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando uma pessoa se achega a Deus, Deus também se achega. Então, quando Pedro estendeu a mão, ele percebeu que Jesus estava pertinho dele ali, Jesus não estava longe não. Jesus prontamente estendeu a mão e puxou para cima. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, se o teu casamento está afundando, pode ter certeza que se você se chegar para Deus, Deus vai puxar para cima e o teu casamento não vai afundar. Se a tua vida financeira está afundando, se achega para Deus e pode ter certeza, Deus vai te puxar para cima. Deus, Jesus é aquele que nos puxa para cima. Jesus nunca nos leva para baixo, Ele nos puxa para cima. Quem sabe a tua saúde está afundando. Quem sabe você já procurou todo tipo de médico e não deu jeito. Meu amigo, minha amiga, achegue-se àquele que está acima de todas as coisas. Achegue-se àquele que tem todo o poder. Achegue-se para Deus, achegue-se para Jesus e diga para Ele: Senhor, eu estou afundando, ninguém consegue me ajudar nesta hora, me ajuda. E certamente Jesus vai te segurar pela mão e Ele vai entrar no barco. O barco é a tua vida, Ele vai entrar na tua vida e a tempestade, a força das ondas, elas vão ter que ceder ao poder de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, esse vídeo é para você. A minha palavra para você através desse vídeo é: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Espera o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.